Quero convidar os irmãos a ler a palavra do Senhor em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29. Nós faremos hoje a leitura dos versos 4 até o verso 14. E a palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Amado Deus, soberano Senhor, nós colocamos nosso coração. Tua palavra foi lida e nós colocamos nosso coração em Tua presença, para que o Senhor, por meio do Santo Espírito, Deus, possa nos falar o coração, possa nos edificar, possa nos corrigir, possa nos ensinar o caminho que devemos seguir, por meio da Sua palavra, por meio da exposição da Sua palavra. Nós nos alegramos de estar em Tua presença e pedimos ao Senhor, por misericórdia, fale-nos, Deus, edifica-nos, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Conta-se a história de um homem que recebe então a carta da rainha da Inglaterra. Esse homem, quando recebe a carta da rainha da Inglaterra, no conteúdo da carta, a rainha, isso aí é uma história real, a rainha elogia o trabalho daquele homem junto à sociedade. Era um homem que fazia um trabalho relevante no seu contexto social. Então, aquele homem pega a carta, emoldura, escolhe uma parede na sala, a parede de destaque, que todo mundo, quando chega em casa, consegue perceber aquela parede, consegue perceber aquele quadro. Aquele homem, então, coloca aquela carta, agora emoldurada, numa parede, e ele ali sempre se lembra do grande ocorrido. Ele recebeu uma homenagem da rainha da Inglaterra. E as pessoas que passavam por ali, as pessoas que ele recebeu em sua casa, então sabia que aquele homem era um homem honrado entre os outros, porque os demais plebeus não, eles não tinham recebido, mas aquele homem sim, ele tinha recebido uma carta. O texto que nós lemos aqui trata-se de uma carta enviada aos filhos de Deus. Só que essa carta, diferentemente da carta que esse homem recebeu, ela não devia ser moldurada. Ela não devia ser colocada na parede, muito pelo contrário. Ela devia ser lida, impregnada e tatuada no coração do povo que recebeu a carta.
Nós estamos falando de uma carta que Deus envia ao seu povo. No verso 4, nós lemos a seguinte expressão: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Como toda a carta, nós encontramos aqui nesse primeiro verso as seguintes descrições. Nós temos a descrição sobre o destinatário e sobre o remetente. Toda carta possui isso, um destinatário e um remetente. Quem é o destinatário, ou seja, quem vai receber essa carta? Segundo o verso 4, quem receberá essa carta são os exilados. Quem são essas pessoas? Quem são os exilados? Irmãos, em 587 a.C., o povo de Israel foi dominado pelo Império Babilônico. Nesse período, então, entra o Império Babilônico sobre o povo, o território do povo de Deus, invade aquele território, destrói toda a cidade, pega aquele povo e os leva então como escravos para a terra da Babilônia. Esse processo é chamado de processo de exílio. Eles foram tirados, eles foram desterrados, eles foram despatriados do seu ambiente natural e colocados em um ambiente não conhecido. Eles não conheciam Babilônia, eles não sabiam da cultura. Eles não sabiam da cultura, não conheciam nada ali. Eles foram levados para aquele local e, infelizmente, eles estavam perdidos naquela situação. Ok, eles eram exilados. O termo exilado aqui, além de ter uma conotação literal, porque de fato... Robson, posso mudar o microfone? O texto exilado aqui, além de ter a conotação literal, que implica em alguém que foi tirado à força e colocado em outro local, ele tem a conotação espiritual. Por quê? Porque quando nós observamos o escrito bíblico, toda a escritura, nós percebemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como lá em 1 Pedro capítulo 1, o povo de Deus é chamado por diversas vezes como povo peregrino, como povo exilado, como povo que está vivendo em terra estrangeira. Ou seja, nós temos uma conotação espiritual, porque a ideia de que nós não pertencemos a esse mundo. O homem, quando pecou ali no jardim do Éden, o Senhor expulsa o homem do seu ambiente até então natural, e Deus fala, de certa forma, que o homem agora passaria a viver nesse mundo, a procurar a terra, a procurar a cidade que o próprio Senhor construiu para o seu povo. O homem então, como exilado espiritual, está à procura desse ambiente que é natural a ele, ou que deveria ser. Então nós temos aqui, com o termo exilado, duas conotações. A literal, que de fato o povo foi tomado da Babilônia e levado para a terra da Babilônia. E agora também nós podemos perceber de forma espiritualista que esse termo implica no contexto geral. Tanto o povo de Israel como nós não pertencemos a esse mundo. Nós não podemos fixar raízes neste local. Nós pertencemos a uma pátria eterna, como nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 11, quando o próprio Abraão reconhece que ele e todos os seus não pertencem a esse mundo, mas pertencem à cidade eterna. Quem então é o destinatário dessa carta? É o povo exilado. Quem então remeteu essa carta? O próprio Deus. O verso 4 diz assim: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, foi este que escreveu a carta. Com esses dois designativos, nós temos a seguinte ideia: quem está escrevendo a carta é alguém que ama o povo. Não somente isso, é alguém que escolheu este povo, é alguém que chamou Israel, é alguém que se revelou ao próprio Israel. Então imagine, Israel não está recebendo uma carta de um rei qualquer, mas é do seu rei, o rei que os chamou, o rei que os deu vida. Mas há algo interessante nesse verso 4, porque no verso 4 diz assim: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Entenda, aquele que escreve a carta não é somente o rei de Israel, mas foi aquele que foi a causa motriz para que o povo de Israel fosse levado de um lugar para o outro. Foi o próprio Deus que levou Israel.
No versículo 1 do capítulo 29 de Jeremias, há um detalhe interessante, porque o profeta Jeremias começa com a seguinte descrição: que todos os exilados levados por Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia. Então no primeiro verso nós temos uma descrição meramente humana, onde o próprio profeta fala que o povo foi desterrado, o povo foi levado para a Babilônia pela mão imperiosa de Nabucodonosor. Só que aqui no verso 4 nós temos uma afirmação a mais. Nós temos a afirmação de que não apenas no mundo dos homens, não foi apenas Nabucodonosor, mas sim, quem permitiu que isso acontecesse foi o próprio Deus, foi Deus que levou. Irmãos, se nós abrirmos depois, eu convido você depois a abrir a palavra de Deus, estudar esse texto, 2 Reis, no capítulo 24, versículo 20, nós temos a descrição exata de quando Israel foi invadida pela Babilônia. E nesse verso 20 do capítulo 24 de 2 Reis, nós temos a seguinte descrição: a descrição daquilo que acontece no mundo espiritual, daquilo que acontece no mundo físico, da mesma história, é a mesma história que está relatando. E diz o seguinte lá nesse verso, diz que Deus, indignado, irado contra Israel, renega Israel. Simultaneamente, aquilo que acontece no mundo, sabe o que é? O rei de Israel, sabe o que faz? O rei de Israel age de forma leviana, permitindo que o rei da Babilônia entre ali na terra do povo de Deus. Ou seja, no mundo, na nossa realidade, na nossa história, não existe casualidade. O povo foi levado para a Babilônia porque não deu sorte e infelizmente entrou o rei babilônico, invadiu, não. Entenda, a nossa história é uma história onde o ser humano está atuando, mas Deus está governando tudo e todos. Deus é soberano e Deus sabia de tudo. E mais, o texto nos mostra que Deus permitiu isso porque Deus estava indignado com o povo. Deus permitiu que um rei agisse de forma leviana porque Deus estava indignado. E Deus então rejeita o seu povo. O povo foi levado para a Babilônia porque o povo estava em pecado. Então nós percebemos aqui que a história do povo de Deus não é meramente uma construção do acaso. Não, é Deus trabalhando, é Deus arquitetando, é Deus governando tudo e todos. Não foi um acontecimento, triste realidade. Não, foi Deus permitindo isso. Então, quem escreve a carta é aquele soberano sobre tudo e todos, é aquele que estava no controle da história, é este que está escrevendo a carta para aquele povo. Então imagine agora, um povo que vivia antes na terra dele, feliz na terra dele, desfrutando de todos os bens que aquela terra possuía e prometia para aquele povo, agora na terra da Babilônia. E ali na terra da Babilônia eles recebem uma carta por meio do profeta Jeremias, carta para eles. Pois bem, nós entendemos que até aqui, quem recebeu a carta foi um povo exilado, e quem escreveu a carta foi um Deus amoroso, também justo. Qual é o conteúdo dessa carta? O que Deus está ensinando para esse povo por meio dessa carta? Essa carta vai ensinar a respeito da postura que o povo deve ter lá na Babilônia. Qual a postura que o povo de Deus deve ter na Babilônia? Como eles devem agir, como eles devem se relacionar na Babilônia. Isso é necessário, porque até então a vida deles estava restrita ao campo de Israel. Eles sabiam muito bem como se portar ali. Mas como se portar na Babilônia? A vida deles mudaram drasticamente. Eles estavam numa cultura diferente, num contexto diferente. Como agir então? Desde o começo desse ano, nós estamos em ano de eleição. Desde o começo desse ano, surgiu uma campanha pela mídia, interessante até. A campanha tem o seguinte nome: O Brasil que eu quero. E nessa campanha o que as pessoas fazem? As pessoas gravam um vídeo e falam a respeito daquilo que elas almejam para o futuro do país. Quando você vê então uma campanha aqui ou acolá, você percebe que as pessoas almejam então a respeito de segurança, a respeito de educação, a respeito de tantas outras coisas que elas sonham para esse país. Eu quero usar essa campanha e modificar um pouco as palavras disso e estudar esse texto à luz daquilo que eu vou falar agora. Quando nós percebemos esse texto aqui, eu não percebo Deus perguntando para o povo: e aí, povo, que tipo de Babilônia você quer para o futuro? Não é isso que Deus fala, mas é o oposto. É o tipo de povo que Deus quer para habitar a Babilônia. E vai ser com base nesse tema que nós vamos estudar esse texto nessa noite. Que tipo de povo Deus quer que habite aquele país? Que tipo de povo Deus anseia que
invada aquela nação e traga bênção para aquela nação. Então, nessa noite, com base no texto de Jeremias, nós estudaremos sobre esse tema. Que tipo de povo Deus quer que habite esse país? Primeiramente, observo nos versos 4 a 6, que o tipo de povo que Deus quer que habite aquele país é um povo socialmente atuante. Repetindo, um povo socialmente atuante. Nós encontramos aí alguns verbos: edificai, habitai, plantai, comei, tomai, gerai, tomai de novo, dai, multiplicai. Verbos que mostram então a atuação do povo no meio daquela terra. Verbos que mostram que aquele povo deveria compreender que eles foram para lá para agir, foram para lá para trabalhar. Até então, poderia ter na cabeça do povo a seguinte duas possíveis ideias: não, nós somos apenas turistas aqui. Nós vamos para a Babilônia, mas nós não somos daqui. Nós somos turistas. Vamos passar por um tempo e vamos embora. Mas não é essa a ideia que Deus queria para o povo. Porque o turismo, ele traz a conotação de irresponsabilidade. Por quê? Porque a pessoa que é turista, ela não tem compromisso com aquele local. Ela desfruta do local, ela aproveita o local, mas ela não atua socialmente para edificar e para trabalhar no local. O povo também poderia ter a ideia seguinte: nós somos então nativos, fomos levados para a Babilônia, nós somos nativos. Mas não era isso que Deus queria. Deus não queria que o povo incorporasse a cultura da Babilônia. Deus não queria que o seu povo incorporasse a religião, a forma de falar, a forma de proceder. Não queria. Então Israel devia entender que a sua postura não era postura de nativo, tão menos de turista na Babilônia, mas era uma postura de quê? De exilado. E que essa postura de exilado implicaria? Implicaria num trabalho ativo, contínuo naquela terra. Deus então fala por meio dos primeiros verbos, habitai, edificai e habitai, que a vida daquele povo não seria rápida naquela terra, muito pelo contrário, a vida daquele povo duraria um bom tempo. No verso 10 desse capítulo diz que o exílio babilônico duraria 70 anos. 70 anos. No Salmo 90, versículo 10, nós encontramos a referência de que a vida, quando 70, é muito, passando disso é enfado. Ou seja, 70 anos, irmãos, nós entendemos literalmente que é uma vida inteira. Aquele povo passaria uma vida inteira numa terra estrangeira. E o que Deus está falando é: vocês devem recomeçar a vida de vocês, vocês devem trabalhar, vocês devem fazer por onde? Deus nos chama para ser um povo socialmente ativo em Babilônia, na Babilônia. Nós não podemos, eles me trouxeram para cá, eles nos trouxeram como escravo, vamos ficar de braços cruzados. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer um povo socialmente ativo. Os outros verbos, como plantai e comei, traz a ideia de um trabalho contínuo. E não somente isso, traz a ideia de que aquele povo, o povo de Deus, não deveria depender da Babilônia. Não deveria usufruir de todos os bens da Babilônia de forma irresponsável, mas eles deveriam trabalhar, cooperar com o crescimento até mesmo econômico daquele local. Imagine isso, um povo relevante na sociedade, um povo que trabalha, um povo que faz, um povo que não depende do governo, mas faz por onde? É isso que Deus está falando para o povo dele. E mais, os outros verbos como tomai e gerai filhos, ter casamentos e mais casamentos e multiplicar sobre a Babilônia, nos faz referência ao mandato de Deus que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, por exemplo. Porque desde Gênesis, quando Deus fala para Adão, depois quando Deus fala para Noé, depois quando Deus fala para Abraão, que o objetivo dele para com o povo dele é que esse povo cresça e multiplique sobre a terra, a ideia é que na multiplicação do próprio povo de Deus, o Senhor é honrado, o Senhor é glorificado, a multiplicação que tem a conotação missionária. Olha que interessante isso. O povo, ele socialmente deve trabalhar, socialmente ele deve invadir todas as esferas da sociedade, deve multiplicar-se, pensando socialmente em mostrar a glória de Deus, revelar a glória de Deus para todos da Babilônia. Deus chama o seu povo para ser um povo relevante naquele lugar. Nós somos chamados, irmãos, para ser relevante aqui no nosso país. Em várias áreas. Nós temos questões políticas aí, nós temos questões morais, questões intelectuais, educação, arte, lazer, tecnologia e tantas outras. E Deus chamou os israelitas para ser mudança naquele local,
para influenciar aquele local. Antes disso, eu quero fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é a Babilônia? O que representa a Babilônia? Babilônia é um local de prostituição espiritual. Babilônia é um local de perversidade espiritual. Babilônia é um local onde se adora vários deuses. Babilônia é um local de perdição. Em contrapartida, uma visão contrária dessa é: Babilônia é um lugar maravilhoso, porque quem vai para lá quer aproveitar a vida, vive a vida de forma libertina, aproveitando tudo e tudo. É isso que é Babilônia. Aí o que nós percebemos aqui então é: Deus fala para o povo: povo meu, não é para você ficar de braços cruzados achando: eu não posso influenciar essa cultura perversa, eu não posso cooperar com nada daqui, porque tudo aqui é mundano, tudo aqui vai ser queimado, eu não posso cooperar com isso. Muito pelo contrário, Deus fala: vocês devem trabalhar, a cidade é promíscua, a cidade é adúltera, mas vocês devem trabalhar aí e devem influenciar todas as áreas, todos os sistemas, vocês devem cooperar, devem trabalhar de forma criativa, de forma criacional, vocês devem trazer a minha glória para esse local. Vocês precisam. Quem são os exilados? Os exilados são o povo de Deus, aqueles que conhecem a vontade de Deus, aqueles que sabem ou deveriam saber quais são as diretrizes, aquilo que de fato agrada o coração do Senhor. Esse povo que está ali, esse é o povo exilado, é a luz dos gentios, segundo os profetas, é o sal da terra. Então é ali que eles devem brilhar, é ali que eles devem fazer diferença. E o que fazem então? Nós, como povo de Deus, aqui nessa terra, nós devemos trabalhar, devemos fazer, não cruzar os braços. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Irmãos, Deus tem nos chamado, Deus tem te chamado para você ser relevante nessa sociedade. Eu gosto de um homem um teólogo fantástico, Abraham Kuyper. Ele foi um grande diferencial na sua época. Ele foi influenciado pelo pensamento cristão, protestante, calvinista, e ele acabou influenciando algumas áreas da sociedade, tais como teologia, filosofia, política, arte, outras questões sociais, e escrevendo para os cristãos, para que os cristãos também possam influenciar outras áreas da sociedade. Ele diz o seguinte para os cristãos: deem testemunho até a nação inteira novamente render adoração a Deus. Dê testemunho como e onde? Atuando na sua área, seja nos serviços gerais, seja na presidência, seja como advogado, médico, professor. Atue na sua área para mostrar a glória de Deus, mas atue, dê testemunho para que um dia possa ser que toda a nação louve e adore a Deus por meio do seu trabalho, por meio da sua função, mas seja socialmente relevante aqui nesse local. O povo de Deus foi levado com uma forma também intencional, não era apenas um castigo, mas era um ambiente missionário. Nós somos chamados por Deus para ser socialmente relevante na Babilônia. Os próximos versos, o verso 7 até o verso 14, essa perícope é um pouco maior, fala a respeito então sobre ser um povo espiritualmente relevante. Não apenas a questão social, mas agora a questão espiritual. Vocês devem ser um povo espiritualmente relevante. Irmãos, quando você olha para o Antigo Testamento, você lê o Antigo Testamento, é interessante observar isso. Você percebe que a fé do povo era uma fé materializada. Que sentido? Eles adoravam a Deus no templo, eles tinham vários utensílios no templo que representavam a sua fé, eles tinham a pessoa do sacerdote, dos levitas, eles tinham um calendário litúrgico de festas, eles peregrinavam da sua cidade até o templo, no mínimo uma vez por ano. Tudo que eles faziam quanto à adoração ou quanto à questão religiosa tinha algum elemento físico, material. Ok, nós falamos no começo que o povo foi levado para a Babilônia. Só que esse levar para a Babilônia implicou, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele destrói tudo. Ele destrói o templo, ele leva todos os utensílios da casa do Senhor para a própria Babilônia. Daniel capítulo 1 vai falar a respeito disso.
Então ele leva tudo. Daí, aquele povo está agora numa terra de exílio. Eles não têm mais templo, eles não têm mais sacerdotes, não têm mais levitas, não tem como fazer sacrifícios, ofertas, nada disso. Eles não têm como seguir um calendário religioso, eles não conseguem, nem podem mais fazer as peregrinações. Não é possível mais vivenciar aquela fé que eles tinham no começo. Em outras palavras, eles precisavam de uma fé adulta, uma fé que não depende desses elementos para sobreviver. Eles precisavam amadurecer na fé. E é isso que Deus está falando agora. Nos versos 7 em diante, Deus está convidando o povo a ter uma fé amadurecida na Babilônia. Vocês precisam enxergar isso. Vocês precisam tentar para isso. E quais são os elementos, o que faz parte dessa fé amadurecida, que acaba sendo uma fé relevante na Babilônia? Os elementos dessa fé amadurecida é a oração. O texto do verso 7 diz o seguinte: procurai a paz da cidade. O termo procurar aí traz a conotação de ore, clame, incessantemente peçam. Peçam alguém que é superior, ou seja, Deus. Peçam pela paz da cidade. Em outras palavras, peçam pelo shalom da cidade. O termo shalom não é o termo que significa paz meramente, não é o termo que significa ausência de guerra ou violência, mas o termo shalom, ele traz a ideia de que o Senhor pode restaurar o homem aquilo que foi originalmente criado, o homem na sua plenitude, interiormente, socialmente, externamente, em todos os aspectos de sua vida. O homem pode ser restaurado ao shalom de Deus. E é isso que o profeta está falando aqui por meio, é isso que Deus está falando por meio do profeta. Esse povo precisa de uma fé amadurecida. Como? Orando pela nação. Porque uma fé infantil não oraria pela nação que os puniu. Uma fé infantil é egoísta, não teria condições de orar pela Babilônia. Muito pelo contrário, Deus consuma esse lugar aqui, Deus destrua a Babilônia. E Deus fala: vocês devem orar pelo povo que os tirou, pelo povo que os desterrou. Vocês devem orar por eles. Orem por eles, orem pela paz da Babilônia, porque na paz deles vocês terão paz. Sejam amadurecidos espiritualmente, sejam relevantes na terra da Babilônia por meio de uma espiritualidade não materialista, mas uma espiritualidade que transcende a tudo isso, que seja em espírito e em verdade. O texto vai falando mais. No verso 8, o Senhor diz o seguinte: não vos engane. Vos engane a respeito de quê? Aqui Deus está pedindo para o povo, além de crescer espiritualmente, a caminhar pela trilha da maturidade espiritual, Deus está convidando o povo a rejeitar todo falso profeta no meio deles. Juntamente com o povo que foi levado para a Babilônia foram os profetas, falsos profetas. Depois eu quero te sugerir, lê depois o capítulo anterior, o capítulo 28 de Jeremias, porque vai falar a respeito disso que eu vou mencionar agora. Mas naquela época, o povo de Deus, ele estava cercado de profetas. Profetas que diziam para o povo que foi levado para o exílio: não fique assim. O exílio vai durar no máximo 2 anos. E esses profetas começavam a falar, começavam a sonhar segundo aquilo que estava no coração do próprio povo. E os profetas começam a falar. Enquanto Jeremias, profeta do Senhor, dizia: não é assim, é 70 anos, é 70 anos. E Deus fala então por meio do profeta Jeremias: ignorem, rejeitem todos esses falsos profetas, porque a minha palavra é essa: eu que sei que pensamentos tenho sobre vós. Não são eles que sabem, sou eu que sei aquilo que eu tenho planejado para você. Pare de procurar no meio de sua angústia esses falsos profetas. Vocês querem isso. E é interessante observar que no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento e até nos dias de hoje, nós, quando passamos por situações difíceis, nós queremos nos cercar de falsos profetas que nos falam coisas boas, agradáveis para nós. E Deus está falando: rejeitem todos eles. Eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Busquem a mim, eu sou a fonte de revelação. Estejam firmados na minha palavra, estejam firmados em mim. Isto é uma espiritualidade madura. E o povo da Babilônia deveria enxergar em Israel esse tipo de fé. Não uma fé mesquinha, não uma fé materializada e infantilizada, não.
Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando, olha, vocês precisam começar a me procurar. Vocês estão tão acostumados com essa mediação humana e falível, comecem a me procurar. É justamente isso que nós encontramos no Novo Testamento, essa questão do sacerdócio real, onde o homem tem acesso a Deus e pode, por meio de Cristo Jesus, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 15, por meio de Jesus, ter o contato com o próprio Deus, e não depender desses homens, desses profetas, desses que barganham a fé. Vocês podem ter contato comigo. E Deus fala para o povo aqui do Antigo Testamento também, vocês podem chegar a mim, eu vos ouvirei, serei achado de vós e me permitirei esse contato, essa relação contigo. O Senhor deseja que o seu povo na Babilônia seja um povo socialmente relevante, espiritualmente relevante. Uma pergunta: qual livro da Bíblia pode nos mostrar em termos práticos o período que esse povo viveu no exílio e desfrutou e revelou essa fé social e espiritualmente relevante diante de todos? Você sabe qual livro nos mostra com detalhes? O livro de Daniel. Olha que interessante. Possivelmente Daniel, seus amigos, foram os destinatários da carta de Jeremias. Daniel capítulo 1 nos mostra que Daniel, seus amigos e outros foram levados pela Babilônia neste mesmo período para serem exilados, para viverem naquela terra. O profeta Jeremias escreve a este povo. E no primeiro capítulo de Daniel nós temos a seguinte descrição: Daniel chegando na Babilônia, ele diz: não vou me juntar a esse povo e não vou comer das iguarias que o rei oferece, porque são coisas sacrificadas a ídolos. Eu vou viver a minha fé e vou mostrar para esse povo que o meu Deus é rei. O que acontece com Daniel? Daniel então se abstém daquela comida farta da Babilônia. Imagina, Babilônia, lugar para se um jovem viver de forma liberal, aproveitar tudo. Mas não, Daniel, de forma íntegra a sua fé, ele decide abster-se de tudo. No final das contas, no primeiro capítulo diz que entre todos os homens ele era o mais forte, e entre todos os homens, até mesmo da sua tribo, ele era o mais inteligente e sábio. E diz mais, se nós encontrarmos depois Daniel capítulo 2, versículo 47, nós encontramos aqui a descrição de quando Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor. Imagina então, o povo de Deus na terra da Babilônia. O povo de Deus na terra da Babilônia, uma terra pagã, uma terra cheia de erros. E o rei então teve um sonho e fala: eu quero que venham aqui todos os videntes da minha terra. Os videntes foram e nenhum pôde então interpretar o sonho. Mas Daniel, ousado, chega diante do rei e fala: rei, eu vou interpretar o seu sonho. Ele ora a Deus e Deus dá a revelação então para Daniel. Daniel chega diante do rei Nabucodonosor, revela então o sonho para Nabucodonosor. E depois que Nabucodonosor percebe que Daniel, ele possui um Deus vivo, sabe quais são as palavras de Nabucodonosor? Olha o que ele diz, Daniel capítulo 2, versículo 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Daniel, um homem firmado socialmente naquela terra e espiritualmente relevante naquela terra, foi usado por Deus para colocar na boca de Nabucodonosor: o teu Deus é Deus sobre todos. Glória a Deus por isso. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Na Babilônia, na terra do Brasil onde nós estamos, nós não somos daqui. Deus quer nos usar com poder e glória para a nossa glória? Não, para que Ele seja conhecido. Em Daniel, no capítulo 3, versículo 28 a 29, nesse capítulo, conta a história então de Sadraque, Mesaque e Abednego. Três jovens que estavam ali e recusaram adorar a imagem que o rei havia construído. Recusaram. E toda vez que a música tocava, toda a Babilônia se prostrava. Mas aqueles jovens, resolutos, firmes, cientes daquilo que eram e que deviam mostrar a sua honra a Deus, eles recusaram-se então a adorar
aquela imagem, aquela estátua. As pessoas, a fofoca corre rápido, né? As pessoas vendo aquilo vão contar para o rei. O rei fala: então, hoje eu quero aqueles rebeldes ali, naquela fornalha ardente. A Babilônia tinha o costume de jogar algumas de suas pessoas, alguns de seus prisioneiros nas fornalhas que eles faziam os tijolos para construir templos e outras coisas. Então eles também tinham o costume de jogar as pessoas na fornalha. Então aqueles 3 jovens são jogados na fornalha. Quando jogados diante do rei e dos homens, que quando jogaram morreram, o rei percebe que, olha, não foram 3 lançados ali, porque vejo 4. O rei, extasiado, manda tirar então os 3. Depois que tira os 3, olha o que o rei declara em alto e bom tom. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça agora um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas como um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém. Deus usa os seus servos para colocar na boca do rei um louvor que todo mundo vai ler, que todo mundo vai proferir. Não há quem possa livrar como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, seja relevante na Babilônia, seja relevante no país. E por fim, a última história de Daniel, que é a grande história que todos nós conhecemos. Daniel foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Naquela época tinha o rei e tinha os auxiliares do rei, os sátrapas. Alguns sátrapas, olhando Daniel, ficaram com inveja dele. Não tinha como ir contra Daniel, um cara incorruptível, um cara que amava a Deus e que fazia o melhor para a terra da Babilônia. Com inveja, eles falaram o seguinte: rei, durante 30 dias, lancem um decreto dizendo que aquele que procurar ajuda, auxílio de qualquer outro, deve ser punido. O rei gostou da ideia, adotou a ideia, o rei Dário adotou a ideia e disse: ok, no período de 30 dias, se alguém procurar alguma divindade, alguma pessoa que não seja eu, será punido. No outro dia, os caras estavam lá perto da casa de Daniel, e diz o relato bíblico que Daniel orava perto da janela, rumo a Jerusalém. Certamente orava por sua terra natal e pelo seu povo, onde ele estava agora, Babilônia. Então aqueles homens, vendo aquilo, foram de novo fofocar para o rei. Rei, lá ó, tem alguém que não cumpre com sua ordem não, está orando a outro Deus. O relato bíblico é que Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões, e no outro dia de manhã estava lá Dário. Daniel, você está aí? Daniel responde: estou sim, tão certo como vive Deus, eu estou sim. Naquele momento então, Daniel é tirado da cova dos leões. Ouça bem o que Dário decreta: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Deus coloca nos lábios de todos que Ele é o único sobre toda a terra. Irmãos, Daniel e seus amigos, eles foram relevantes na sua sociedade. Eles foram relevantes na Babilônia. Eles trabalharam com os grandes de sua época. Eles atuaram de forma plena e completa para que a Babilônia pudesse perceber por meio do seu trabalho quem era Deus. E não somente isso, a sua espiritualidade é uma espiritualidade madura, firmada em Deus. E as pessoas poderiam e viram, e certamente viram, quem era Deus, quem era o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus tem nos chamado para ser uma igreja relevante no Brasil. No começo eu disse para vocês a respeito da campanha que passa por aí, o Brasil que eu quero para o futuro. E nesse contexto pré-eleição, muitas vezes nossos olhos estão focados na seguinte questão: o que o nosso rei
ou o que o nosso presidente, nossos governantes podem fazer para o país. O que Deus tem falado para os nossos corações e fala para você nessa noite não é o que eles podem fazer, mas aquilo que eu quero do meu povo. Eu quero que meu povo faça diferença. E no final das contas, a promessa de Deus é: depois de tudo isso, eis que eu mudarei a vossa sorte e vos levarei do lugar de onde tirei vocês. No final das contas, o nosso lugar é na Canaã celeste. E lá, Ele será nosso Rei eterno. Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Deus, nosso coração se alegra no Senhor. E nós nos colocamos diante do Senhor porque reconhecemos que nós precisamos, Pai. Nós muitas vezes não sabemos como agir, Pai. E nós precisamos de Ti. Nos ajude, Deus, socialmente a ser um povo relevante, e espiritualmente ser um povo relevante, maduro, ativo aqui na terra que o Senhor nos colocou, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor seja glorificado, que o Teu nome, Pai, seja conhecido, Pai, por meio de cada um de nós, aqui, Pai, em Brasília, aqui, Deus, no Brasil, Deus. Em nome de Jesus, usa-nos para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém e amém. O Senhor nos abençoe. Vou cumprimentar os irmãos na porta.